Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 7 com Vanessa Cruz. A Presidente da Iniciativa Liberal acusa o Governo de estar a empatar a reforma da lei laboral e lembra que o PS não esperou, quando era Governo, pelo acordo na concertação social para avançar com a agenda do trabalho digno. A Mariana Leitão acusa o Governo de Luís Montenegro de estar a ser ingênuo e critica a reunião que foi convocada pela Ministra do Trabalho para o dia 7 de maio na concertação social. A expectativa inicial de que era na concertação social que se ia conseguir resolver, avançar para uma reforma laboral, é que eu acho que foi um bocado ingênua. E eu também relembro que no passado houve um governo do Partido Socialista que também não chegou a acordo na concertação social e não teve lá um ano à espera que houvesse acordo. Pegou na proposta e apresentou ao Parlamento e ela passou no Parlamento, que foi a agenda do trabalho digno. O governo gosta de usar o chavão de que é um governo de concertação, mas é um governo de empate. Um governo de empate é o que diz a Presidente da Iniciativa Liberal à margem de uma visita à FIL esta tarde. Mariana Leitão volta também a criticar a UGT, acusa a Central Sindical de estar presa ao século XX e às formas de trabalho tradicionais. A UGT que ontem chumbou pela segunda vez este mês a reforma laboral. E o ex-ministro de Luís Montenegro, atual Presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, vem a público defender a reforma proposta pelo Governo para a lei laboral. E critica a UGT e alguns partidos. Pedro Duarte frisa que o comentário é feito não na qualidade de Conselheiro de Estado, mas sim uma opinião pessoal e, entre críticas, diz que um acordo ainda é possível. Eu acho que isso é completamente compatível. Sabemos que há algumas centrais sindicais que acham que não. Até alguns partidos políticos que acham que não. E, portanto, acham que não devemos nem podemos mexer em nada. Há uma espécie de dogma à volta de umas leis que, na minha opinião, perderam a atualidade. Espero que as centrais sindicais mais moderadas, historicamente mais moderadas, que reencontrem o seu sentido de equilíbrio. Pedro Duarte a fazer este apelo em resposta à Rádio Observador esta tarde, quando estava a visitar o Bonfim, as obras da Ilha da Lomba. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro pede à UGT que reflita sem paixões partidárias durante estas 2 semanas, antes do encontro de dia 7 de maio com os parceiros sociais. E esta sexta-feira foi superado um impasse. O Parlamento aprovou a eleição dos deputados do Chega para o Conselho de Opinião da RTP. A Comissão Parlamentar de Transparência aprovou esse parecer. Conclui-se que não existem, afinal, incompatibilidades nas candidaturas de 3 deputados do partido de André Ventura. Só o LIVRE se opôs. O parecer foi apresentado pelo vice-presidente da bancada socialista, Pedro Delgado Alves, com votos favoráveis do PS, do PSD e do próprio Chega. Fica explícito neste parecer que, caso sejam eleitos, os deputados podem, sim, exercer funções em acumulação com o mandato parlamentar. O Chega propôs para o Conselho de Opinião da RTP os deputados Patrícia Carvalho, Jorge Galvenhas e Bernardo Peçanha. E agora falamos, Vanessa Cruz, de uma demora de mais de 4 meses. As camas prometidas em janeiro para acudir aos chamados internamentos sociais ficam disponíveis em maio. A estimativa é do Presidente da União das Misericórdias. Em janeiro, o Primeiro-Ministro tinha prometido 400 camas para ajudar nesses casos. Estava a viver-se nessa altura um pico de afluência em internamentos nos hospitais. O Expresso avançou hoje que nenhuma das camas sociais até agora foi desbloqueada. O representante das Misericórdias, Manuel Lemos, esteve no Explicador da Tarde Política e relativizou, diz que o acordo com o Governo é difícil de pôr em prática, mas nos próximos dias essas camas vão começar a funcionar. Eu julgo que nos próximos dias as pessoas vão começar a chegar às misericórdias. Aliás, nunca deixaram de chegar às misericórdias, porque nós já tínhamos um acordo anterior que nunca foi revogado. Aliás, a portaria é apenas uma alteração da portaria existente. Portanto, digamos, o que estava em vigor, manter-se em vigor. Há pessoas que continuam a chegar às misericórdias. Eu julgo que no princípio de maio começam a chegar as pessoas ao abrigo deste acordo.
Manuel Lemos, no Explicador da Tarde Política, o presidente da União das Misericórdias, diz que a rede de lares em Portugal é insuficiente. Criar um modelo de lares públicos iria demorar 20 anos. E do tema do envelhecimento passamos para o da natalidade. O Programa Nacional Reprodutivo vai ser lançado ainda este ano. É uma garantia da Diretora-Geral da Saúde, Rita Machado. Explica que entre as medidas previstas está o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar. Percebemos que a tal consulta do planeamento familiar é uma consulta que muitas vezes as pessoas não têm a procura, se calhar, desejada. Portanto, uma das ideias é ampliarmos aquilo que é o espectro da consulta e, portanto, permitir que as pessoas possam discutir sobre planeamento familiar, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre questões de fertilidade em consulta em sede própria e naquilo que é a nossa, diria eu, a parte basal de todo o sistema de saúde, que são os cuidados de saúde primários e as equipas de família. A Diretora-Geral da Saúde explicou também que ainda não há uma data concreta para a entrada em vigor do programa, mas admite que pode acontecer no segundo semestre. Um Programa Nacional Reprodutivo esteve em destaque numa conferência no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sobre a fertilidade. E o Presidente da República deu posse, há cerca de uma hora, aos representantes da República para os arquipélagos dos Açores e Madeira. Paulo Barreto vai ser o representante da República na Madeira, Susana Goulart Costa é representante da República nos Açores. Numa tomada de posse que contou com a presença do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e com o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, António José Seguro afirma que a autonomia não é afastamento. Fala agora num novo ciclo. Hoje iniciamos um novo ciclo com uma nova geração de representantes da República. Personalidades profundamente conhecedoras das realidades regionais, nela nascidas e formadas, e convictos da relevância da autonomia enquanto expressão da unidade do Estado português. A autonomia não é um afastamento, é proximidade. Não é fragmentação, é coesão na diversidade. E estou certo que os novos representantes saberão honrar este princípio fundamental no ano em que assinalamos com orgulho meio século de realização autonómica. Ainda dá destaque também António José Seguro à representante da República nos Açores, Susana Goulart Costa, por ser a primeira mulher neste cargo. Assinalo também com particular satisfação um marco de grande significado. Pela primeira vez, uma mulher assume estas funções. Trata-se de um passo importante no caminho para um maior equilíbrio de género nas mais altas responsabilidades públicas, refletindo uma sociedade mais justa e representativa. As palavras do Presidente da República no discurso da tomada de posse dos representantes para a Madeira e os Açores. E António José Seguro anunciou hoje quem vai coordenar o pacto que defende para a saúde, uma promessa feita durante a campanha eleitoral. É o ex-ministro de António Costa, de Alberto Campos Fernandes, esteve também com Seguro na campanha. O médico promete não excluir ninguém na elaboração deste pacto. O país precisa muito mais de consenso do que de rupturas e nós estamos muito fixados nessa ideia. Entre as três maiores forças, ou vai priorizar o diálogo entre o PS e o PSD? O país é um país inteiro. Todos representam alguém. Não há partidos de primeira, não há partidos de segunda, todos representam alguém. Um dos objetivos principais deste Pacto para a Saúde vai ser eliminar o desperdício no SNS, é o que diz Adalberto Campos Fernandes. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 24 de abril. O vice-presidente dos Estados Unidos está fora das negociações com o Irão amanhã na capital do Paquistão, Islamabad, mas a porta-voz da Casa Branca diz que J.D. Vance pode juntar-se mais tarde. Quem vai representar os norte-americanos é Steve Witkoff, enviado especial para o Médio Oriente, e Jared Kushner, o genro de Donald Trump, viajam amanhã para o Paquistão. Numa entrevista à Fox News, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, diz que foi o Irão que pediu estas negociações e que Donald Trump está à espera de uma conversa produtiva. António Costa avisa os líderes europeus de que a União Europeia precisa de desenvolver uma estratégia autónoma face aos Estados Unidos. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirma que o bloco corre o risco de se fragilizar se delegar decisões-chave em Donald Trump. É o que está a avançar a agência Bloomberg, a citar António Costa na reunião informal no Chipre que juntou vários governantes europeus. Há pouco
trazia aqui, na edição das 6, Ricardo Conceição, algumas recomendações para comemorar a liberdade em Lisboa. Amanhã é o dia do 25 de Abril, dia da Revolução de 1974. Agora vamos a eventos que decorrem noutras zonas do país. Vamos a Pode isso. ser. No Porto, logo pela manhã, há um workshop para aprender a bordar e sair de lá com um cravo bordado. É um evento no Sparks Store, na Sparks Store, às 10h30 da manhã. A organização garante que não é preciso nenhuma entrada, nenhum pagamento, é só chegar lá e o material está à disposição. Depois é possível ir passear o cravo bordado à tarde no desfile da Liberdade na Avenida dos Aliados. E noutras cidades, Vanessa? Olha, em Aveiro, por volta das 3 da tarde, há uma homenagem aos antigos combatentes, junto ao monumento dedicado a estes antigos combatentes. Em Leiria, por exemplo, há um concerto da Garota Não com o Coro das Mulheres da Fábrica no Teatro José Lúcio da Silva às 9h30 da noite. E há outros eventos noutras cidades? Sim, olha, Setúbal, no Cais do Porto, há uma exposição José Afonso, andarilho, poeta e cantor, dá a conhecer as várias facetas de Zeca Afonso, uma referência na música de intervenção. Na Amadora, Vils vai inaugurar uma peça em homenagem a Mário Soares, no Parque da Liberdade. E a Vanessa Cruz vai continuar aqui porque tem a nobre missão de moderar o Fora do Baralho já a seguir.